Há montanhas que as pessoas escalam por fama e depois há o K2, uma montanha da qual as pessoas sobrevivem para contar a história. Apelidada de montanha selvagem, o K2 não é apenas mais alto que a maioria, é mais frio, mais íngreme, mais mortal. Alcançar o cume de qualquer pico de 8.000 metros é uma façanha de vontade humana, mas forjar uma nova rota, isso é algo completamente diferente. É como escrever seu próprio poema numa tela de pedra e gelo. Novas linhas significam mais perigo, mais incerteza, mas também muito mais respeito. E para alguns escaladores, essa atração é impossível de resistir. No verão de 1986, dois montanhistas poloneses, Jerzy Kukuczka e Tadeusz Piotrowski, ousaram traçar tal linha na face mais perigosa do K2. Uma rota tão extrema que ninguém jamais ousou repeti-la. Esta foi a linha polonesa, um assalto quase vertical à face sul do K2, onde as avalanches rugem como trens de carga e o resgate não passa de um sonho. Esta foi uma linha que ninguém havia sobrevivido jamais e ninguém o fez desde então. O que encontraram foi mais que brutal: torres de gelo instáveis, queda de rochas descrita como um reino de morte, e uma descida que nunca deveria ter acontecido. Um deles desceu com as mãos mal conseguindo agarrar uma corda. O outro nunca desceu. Então, por que ninguém repetiu a linha polonesa? Porque até hoje, os escaladores concordam, não é uma rota, é uma sentença de morte. No verão quente de 1986, dois dos maiores montanhistas da Polônia, Jerzy Kukuczka e Tadeusz Piotrowski, embarcaram numa jornada que se tornaria lendária. Tinham a mira no K2, a segunda montanha mais alta do mundo, mas também uma das mais mortais. Seu caminho escolhido, a aterrorizante face sul quase vertical, tão perigosa que nunca havia sido completamente conquistada. Para essas duas almas corajosas, era mais que apenas uma escalada. Era um teste de coragem, uma chance de abrir novos caminhos, e tristemente, um caminho que terminaria em desolação. Kukuczka e Piotrowski haviam se juntado a uma grande expedição internacional liderada pelo Dr. Kalle Hillighofer, um conhecido organizador de escaladas de Munique, Alemanha. Para Kukuczka era uma oportunidade perfeita. Podia perseguir o K2 sem a dor de cabeça de planejar cada detalhe sozinho. A equipe tinha permissões tanto para o Broad Peak quanto para a poderosa face sul do K2. Para gerenciar a missão massiva, a expedição se dividiu em duas, um grupo para o Broad Peak e um para o K2. No dia 7 de junho, a equipe do K2 havia construído seu acampamento base a 5.070 metros. Ao redor havia um mar colorido de barracas. Escaladores da Itália, França, Estados Unidos, Inglaterra, Polônia, Áustria e Coreia já haviam chegado. Kukuczka e Piotrowski decidiram mirar diretamente no centro da face sul, uma rota brutal que Jerzy havia explorado em 1982 durante uma audaciosa tentativa de estilo alpino. Este ano foram acompanhados por 3 escaladores suíços e um montanhista alemão, Toni Freudig. No início, a equipe suíça planejava escalar a mais segura crista Abruzzi, mas o líder da expedição, Dr. Hillighofer, tinha outros planos. Convenceu-os a se juntar a Kukuczka e Piotrowski na mortal face sul. No dia 9 de junho, a equipe começou sua escalada. Alcançaram os 6.000 metros e estabeleceram o acampamento 1, mas a verdadeira luta estava apenas começando. Pouco depois, 2 dos suíços, Beat Fuster e Ralf Zemp, decidiram voltar. No dia seguinte, 4 escaladores fixaram cordas ao longo de uma crista afiada e gelada, e transportaram equipamento até os 6.200 metros. Então, o terceiro escalador suíço, Diego Wellig, também desistiu. No dia 19 de junho, apenas 3 restavam, cada um carregando 25 quilos de suprimentos enquanto deixavam o acampamento base para trás. Chegaram ao local do acampamento 2 a 6.400 metros, logo abaixo do primeiro serac imponente. No dia seguinte, levaram cordas e comida mais acima na encosta. Explorando adiante, avistaram um possível caminho, uma crista perigosamente íngreme contornando o serac. No dia 21 de junho fixaram 500 metros de corda naquela crista, mas então Toni Freudig também tomou a difícil decisão de se retirar, deixando apenas Kukuczka e Tadeusz Piotrowski sozinhos contra a montanha. No dia 22 de junho, a dupla seguiu adiante com apenas 2 dias de comida e seu equipamento de bivac. Escalaram as cordas que haviam fixado. Ao meio-dia alcançaram campos de gelo íngremes cobertos de neve profunda. Era trabalho brutal, cada passo uma batalha. Naquela noite fizeram bivac a 6.950 metros,
expostos e congelando. No dia seguinte abriram caminho até os 7.400 metros. Seguiu-se outra noite amargamente fria de bivac. Então chegou o dia 24 de junho e com ele algo ominoso. Nuvens espessas e escuras se espalharam pelo céu. Ao meio-dia o clima se tornou selvagem. Temendo o pior, ancoraram seu equipamento com pitões e correram em costa abaixo numa furiosa tempestade de neve, recuando até o acampamento base. Durante a semana seguinte, neve intensa os manteve presos no acampamento base, mas mesmo com a tempestade rugindo do lado de fora, seu objetivo ardia mais brilhante do que nunca. Não iam desistir. Iam tentar novamente. No dia 3 de julho, os céus finalmente se abriram e com um lampejo de esperança partiram mais uma vez. Chegar ao acampamento 2 foi fácil desta vez, mas o que os aguardava adiante empurraria seus corpos e espíritos ao limite. No dia seguinte escalaram até seu esconderijo de equipamento a impressionantes 7.400 metros, mas a brutal subida de 1.000 metros naquela altitude drenou cada grama de sua força. No dia 5 de julho pisaram num vasto campo de gelo coberto de neve que levava a um enorme coluir, uma profunda fenda curva na montanha. Chamaram-no de taco de hóquei por sua curva distintiva. Naquela noite, após um bivac gelado a 7.800 metros, escalaram o coluir e encontraram algo que não haviam visto antes, uma parede massiva e íngreme se erguendo logo à frente, oculta até então. A 8.200 metros, onde o ar é rarefeito e cada respiração é uma batalha, pararam para fazer bivac novamente. Estudaram a imponente parede frontal, procurando qualquer fraqueza. Finalmente avistaram um possível caminho para cima, um trecho de 100 metros de rocha quase vertical, com os primeiros 30 metros parecendo quase impossíveis. No dia 7 de julho, Kukuczka e Piotrowski começaram o dia cheios de otimismo cauteloso. Talvez, apenas talvez, este seria o impulso final para o cume. Mas quando começaram a escalar, a realidade bateu forte. Aquela parede não era apenas difícil a 8.000 metros, era brutal. O que seria uma escalada difícil nas montanhas Tatra polonesas, 1 grau 5 mais, agora parecia quase desumano. Para se manterem leves, haviam trazido apenas 4 pitões e uma corda de 30 metros. A energia do dia inteiro foi gasta escalando aquele único comprimento de corda, apenas 30 metros. Foi um esforço lento e exaustivo que exigiu tudo o que tinham. Não haveria cume naquele dia, apenas outra noite gelada a 8.200 metros, tremendo na escuridão. E então um erro se tornou perigoso. Mais cedo naquele dia haviam deixado cair um de seus cartuchos de gás, sua linha de vida para derreter neve em água. Naquela noite não sobrou nada. Desidratados e fracos, derreteram a pouca neve que puderam sobre uma pequena vela e compartilharam uma única xícara de água. Sabiam que não podiam continuar assim, não com mochilas cheias. Então tomaram uma decisão de partir o coração. Deixaram para trás sua barraca, sacos de dormir, comida e colchonetes. Tudo o que levaram foram seus sacos de bivac e câmeras. Era uma aposta entre sobrevivência e glória. Ao meio-dia alcançaram a crista Bruse a 8.300 metros, o mesmo local onde Wanda Rutkiewicz e seus companheiros franceses haviam feito bivac apenas semanas antes. O terreno à frente era tecnicamente mais fácil, mas uma espessa camada de neve instável se agarrava às encostas, retardando cada passo. O tempo passava. Às 6 da tarde, a dúvida se infiltrou. Era tarde demais? O clima mudou. Uma névoa sufocante envolveu a montanha e o vento ficou mais afiado. Então, sob um serac massivo, tropeçaram em restos da escalada de alguém, pacotes vazios de sopa francesa, perdidos no tempo. Quando Kukuczka se moveu ao redor do gelo, a encosta subitamente se achatou. Eram 6h25 da tarde. Estava no cume. Ficou parado ali, atordoado, emocional, exausto. Tirou algumas fotos na luz que se desvanecia. Momentos depois, Piotrowski se juntou a ele. Abraçaram-se, tomados pela emoção. Após toda a dor, a dúvida e os quase fracassos, haviam conseguido. Para Kukuczka, este era o sonho. Seu 12º 8.000 e a poderosa Face Sul do K2 finalmente conquistada. Para Piotrowski era o prêmio definitivo, o cume de um dos picos mais mortais e esquivos do mundo. Juntos haviam forjado um novo caminho, um tão íngreme, tão propenso a avalanches e tão perigoso que ninguém ousou repeti-lo desde então.
Hoje é conhecido como a linha polonesa, uma rota gravada em lenda e temor. Quando a escuridão caiu sobre os 8.300 metros, começaram a descer usando uma lanterna para encontrar o caminho. Mas o desastre atingiu novamente. A lâmpada queimou. Sem luz e sem lugar para ir, cavaram um buraco na neve e se encolheram em seus gastos sacos de bivac. O frio foi impiedoso. Suportaram uma noite sem dormir, tremendo, esperando o sol. Ao amanhecer começaram sua descida mais uma vez, mas a montanha não havia terminado com eles. Neve fresca deslizava das encostas em pequenas avalanches, ameaçando constantemente arrastá-los. O caminho se tornava mais traiçoeiro a cada passo. Perderam-se repetidas vezes, forçados a terreno perigoso que exigia vários rapéis. Ao anoitecer haviam conseguido apenas rastejar 400 metros montanha abaixo. Não era muito, mas os trouxe a terreno ligeiramente mais gentil justo quando o céu se tornou negro. Aquela noite foi ainda pior que a anterior. Não haviam tido uma gota de água em 2 dias. Seus sacos de bivac, gastos e cheios de buracos, ofereciam quase nenhum abrigo do vento, da neve ou do frio cortante. A neve escorregava em cada brecha, cada dobra de suas roupas. Não conseguiam dormir. Apenas breves e dolorosos períodos de descanso chegavam, e mesmo esses eram assombrados pelo frio. Ao amanhecer, o clima clareou o suficiente para mostrar uma possível rota para baixo, mas sabiam que a janela poderia fechar a qualquer segundo. Kukuczka se moveu rapidamente, preparando-se para descer. Piotrowski, no entanto, se movia mais devagar. Estava tão esgotado, tão vazio, que não prendeu seus grampos corretamente. Kukuczka logo avistou barracas coreanas lá embaixo a 7.300 metros. O alívio o atingiu. Finalmente estavam no caminho certo. Esperou e Piotrowski o alcançou por volta das 10h30 da manhã. Diretamente abaixo deles havia uma encosta afiada e implacável, a mesma onde Art Gilkey morreu em 1953. Quando Kukuczka pediu a corda, o rosto de Piotrowski desabou. Ele a havia deixado para trás no bivac. Ainda assim, não tinham escolha senão continuar. Kukuczka liderou o caminho com Piotrowski atrás. O gelo estava mais duro que o usual, como vidro. Cada passo era uma aposta. Logo abaixo da parte final da crista Bruse, por volta dos 7.700 metros, Kukuczka viu Piotrowski se mover. Gritou um aviso, mas era tarde demais. Um dos grampos de Piotrowski escorregou de sua bota e desapareceu encosta abaixo. Desesperadamente, Piotrowski tentou cravar seu outro pé na encosta, mas então o segundo grampo também voou. Agora tinha apenas sua piolé para se agarrar à montanha. Naquele ângulo de gelo, não era suficiente. Sem grampos, estava indefeso. Kukuczka gritou novamente, pânico em sua voz. Piotrowski tentou se segurar, mas a encosta era muito íngreme, muito escorregadia. Não conseguia se agarrar. A piolé escorregou. Seu corpo caiu. Kukuczka se lançou para detê-lo. Enterrou suas próprias pioletes profundamente no gelo justo quando Piotrowski se chocou contra ele, golpeando com força que abalava os ossos. De alguma forma, Kukuczka aguentou. Piotrowski deslizou para além e então se foi. Quando Kukuczka olhou para baixo, tudo que viu foi um rastro quebrado na neve que desaparecia num vazio sem fundo. Gritou o nome de Piotrowski repetidas vezes. A única resposta foi o vento. Procurou por horas, rastejando ao longo da encosta, gritando, esperando, mas no fundo já sabia que seu amigo se havia ido. Despedaçado e fraco, Kukuczka desceu sozinho. Levou 5 horas e meia para cobrir apenas 200 metros até o acampamento coreano. Lá encontrou que não havia rádio, mas encontrou um fogão a gás. Preparou uma bebida, comeu algo e então desabou num sono profundo. Quando acordou já era a tarde seguinte, por volta das 4. Começou a descer novamente. No caminho encontrou 2 escaladores coreanos subindo. Em seu próximo acampamento, por volta dos 6.800 metros, um escalador solitário o ajudou. Usando seu rádio, Kukuczka finalmente relatou o acidente, mas a palavra já havia se espalhado. Janusz Majer, líder de uma equipe polonesa-eslovaca, já havia ouvido dos escaladores coreanos. Ele e outros procuraram a parede da montanha,
agarrando-se à esperança. Até mesmo a equipe suíça se juntou. Escalaram mais alto, procurando qualquer sinal de Piotrowski, mas não havia nada. Nenhum rastro. Piotrowski era um dos melhores escaladores da Polônia, um especialista em ascensões de inverno com escaladas lendárias nos Tatras, nos Alpes e na Noruega. Uma de suas maiores façanhas foi a primeira escalada de inverno do Nosha no Afeganistão, a primeira ascensão de inverno de qualquer pico de 7.000 metros. Aquele momento havia mudado o montanhismo para sempre e provou que o espírito de Piotrowski não era nada menos que extraordinário. No dia seguinte, Kukuczka retornou ao acampamento base. Os escaladores lá o receberam com abraços silenciosos, parte elogio, parte dor. O médico italiano da equipe o examinou. Outros filmaram sua história, gravando suas palavras e sua dor. 4 dias depois, voo de helicóptero para Skardu. Enquanto a aeronave subia, Kukuczka olhou para trás para o K2. A montanha permanecia quieta e silenciosa. Não sentiu alegria na escalada, não depois de tudo o que havia custado. Ele e Piotrowski haviam alcançado algo histórico: escalar a face sul do K2 em estilo alpino, sem oxigênio, apenas os dois. Mas não mais parecia uma vitória. Para Kukuczka, o cume não significava nada sem seu amigo. Aquele verão de 1986 foi o mais sombrio na história do K2. 13 escaladores de todo o mundo haviam morrido perseguindo seu cume. A linha polonesa que abriram naquele ano permanece inconquistada. Ninguém jamais ousou escalar aquela rota novamente. É uma rota esculpida em coragem, mas também em perda. Lembra aos escaladores quão tênue é a linha entre glória e morte. Jerzy Kukuczka seguiu adiante para se tornar um dos maiores montanhistas da história, conquistando todos os 14 picos de 8.000 metros do mundo num tempo recorde de menos de 8 anos. Mas nunca esqueceu o que aconteceu no K2. Carregou a memória de Piotrowski consigo em cada montanha, cada cume, cada escalada. Até hoje, a linha polonesa permanece intocada. Ergue-se como monumento à vontade humana e um aviso arrepiante de que no K2, mesmo o menor erro pode significar o fim. A história de Kukuczka e Piotrowski não é apenas sobre uma montanha. É sobre irmandade, ambição e o silêncio implacável dos lugares altos que ousaram entrar.